Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a este nosso podcast desta terça-feira, 9 de julho de 2024. A igreja se veste com a cor litúrgica branca para celebrar Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a Santa Naturalizada Brasileira. O seu santuário está em Nova Trento, Santa Catarina. Diz aí nos comentários se você conhece este lugar que é muito lindo por sinal. O nosso super abraço de aniversário de hoje vai para o Leandro Lopes, de São Paulo, capital, e também para o pequeno Jonas Fávaro Risse e os seus pais, o Eduardo e a Mariana. Nós, inclusive, há alguns meses falamos que eles iriam ganhar um bebê. Graças a Deus deu tudo certo e agora está aí, encantando o mundo com a inocência de criança. Deus abençoe todos vocês. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará, a garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia, ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. O evangelho de hoje nos apresenta dois fatos. Primeiro, a cura de um endemoniado mudo e um resumo das atividades de Jesus. Estes dois episódios encerram a parte narrativa dos capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus, nos quais o evangelista tenta indicar como Jesus pôs em prática os ensinamentos dados no Sermão da Montanha. No capítulo 10, cuja meditação começa no Evangelho de amanhã, veremos o segundo grande discurso de Jesus, o discurso missionário. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que conduziste Santa Paulina pelo caminho da santidade, através das provações, do trabalho humilde e da oração constante. Concedei-nos por sua intercessão suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e servir com generosidade os mais necessitados. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De acordo com as crenças antigas, a doença sempre era causada por um demônio. A cura, portanto, ocorre com a expulsão do demônio. O milagre realizado por Jesus é imediatamente seguido por duas reações opostas. O povo é tomado pelo espanto, os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. O contraste entre Jesus e os oponentes torna-se cada vez maior. A sua perfídia é óbvia.
distorcem até o significado dos seus milagres. No capítulo 12, por esta acusação contra Jesus, lhes é atribuído um pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. A reação apropriada aos milagres de Jesus é a fé. A admiração e o espanto são, no entanto, uma reação espontânea e na boa direção de quem sabe acolher pelo menos um aspecto da atividade prodigiosa de Jesus. No versículo 35, Mateus introduz o segundo dos seus 5 discursos, o missionário, dando-nos um resumo da atividade de Jesus para nos ensinar que a missão dos discípulos será a continuação da missão do Mestre. O impulso da missão de Jesus e dos discípulos provém de ver as multidões cansadas e exaustas como ovelhas sem pastor, e a colheita abundante acompanhada pela escassez de trabalhadores. A atividade de Jesus, que percorreu todas as cidades e aldeias para chegar a todos e salvar a todos, é o exemplo que os discípulos enviados em missão devem ter diante dos olhos. A missão de Jesus se resume nos 3 verbos: ensinar, pregar e curar. Esta será também a atividade dos missionários que ele vai enviar às ovelhas perdidas da casa de Israel. A imagem do rebanho sem pastor é muito conhecida no Antigo Testamento. Números capítulo 27, Zacarias capítulo 13, Ezequiel capítulo 34. Jesus dirige a acusação aos pastores de Israel do seu tempo. Ele pretende ser o bom pastor do seu povo e os seus discípulos deverão continuar a sua obra com dedicação e amor gratuito. Assim como Josué tomou o lugar de Moisés para que a comunidade do Senhor não fosse como um rebanho sem pastor, assim os apóstolos continuarão a missão de Jesus, o bom pastor. Os discípulos recebem o duplo mandamento de rezar ao Senhor da messe e de ir trabalhar nesta messe. A oração é a adesão ao plano de salvação de Deus e consciência do chamado a colaborar com responsabilidade para sua realização. Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Ela nasceu na província de Trento, na Itália, em 16 de dezembro de 1865, mas com apenas 10 anos veio para o Brasil, onde morou durante toda a vida e fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. É considerada a primeira santa brasileira e reconhecida como padroeira da imigração italiana em Nova Trento, Santa Catarina. Amabile Luzia Wisintainer, seu nome de batismo, foi a segunda filha de Napoleão e Ana, de quem aprendeu a viver uma vida de fé e devoção. Em 1875, emigrou para a cidade de Nova Trento, em Santa Catarina, no sul do Brasil. 2 anos depois, a sua mãe morreu e ela ajudou a cuidar da família até o pai se casar de novo. Aos 12 anos, ela recebeu a primeira comunhão junto com Virgínia Rosa Nicoldi, que era sua melhor amiga. Elas tinham muito amor por Jesus, rezavam juntas e participavam com muito fervor da vida pastoral e social da paróquia de Nova Trento. Durante toda a adolescência, as duas davam catequese para crianças, cuidavam dos doentes e idosos, se dedicavam com alegria e fervor a todo tipo de trabalho na igreja. Em 1890, quando tinha 25 anos, Amabile e sua amiga Virgínia acolhem uma mulher com câncer terminal chamada Ângela Viviane em um casebre doado por um barão, onde elas já costumavam acolher pessoas doentes. Este gesto marcou o início da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, cuja data de fundação é 12 de julho de 1890. Nesta época, Teresa Anna Mauli, uma entusiasta dos ideais cristãos, se juntou a elas na congregação. A Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição é considerada a primeira congregação religiosa fundada no Brasil. Amabile passou a se chamar Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus e foi nomeada superiora, passando a ser chamada de Madre Paulina.
A nova congregação atraiu muitas vocações. Se dedicavam à oração, às obras de caridade e tinham uma pequena indústria de seda para enfrentar as dificuldades econômicas da época. A Madre Paulina foi convidada para fundar uma comunidade em São Paulo em 1903, o mesmo ano em que foi eleita superiora vitalícia da comunidade. Deixou Nova Trento e foi para o bairro Ipiranga para cuidar dos ex-escravos idosos e crianças órfãs, depois da abolição da escravidão, que aconteceu no dia 13 de maio de 1888. O arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, depôs a Madre Paulina do cargo de superiora geral em 1909 e a enviou para trabalhar com os doentes idosos em Bragança Paulista. Ela foi proibida de exercer cargos na sua congregação. Durante essa provação, ela se dedicou ainda mais à oração, ao trabalho e sofrimento, oferecidos para que a congregação das irmãzinhas pudesse continuar adiante e que Jesus fosse conhecido, amado e adorado por todos e todo o mundo, como ela dizia. Voltou a morar na casa mãe da congregação em 1918, onde ficou até a morte, dedicada a uma vida de oração e ajuda às irmãs doentes. Em 1938, aos 73 anos, ela ficou doente com diabetes. Teve que amputar o braço direito e ficou cega. Madre Paulina morreu no dia 9 de julho de 1942, aos 76 anos. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II durante sua visita ao Brasil, no dia 18 de outubro de 1991, e canonizada na Praça São Pedro em 19 de maio de 2002, quando passou a ser chamada de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Santa Paulina partilhou o pão com os pobres e necessitados, visitou doentes, órfãos, abandonados, dedicou a própria vida a amar os últimos e a fazer com que Jesus fosse conhecido, amado e adorado por todas as pessoas do mundo. Que ela interceda para que o Senhor desperte em nós essa intensa caridade, que abra os nossos corações para que possamos acolher aqueles que mais precisam e que renove o nosso ardor missionário e apostólico para anunciar o Senhor para os mais próximos, nossa família, amigos, colegas de trabalho, que não tenhamos medo e nem vergonha de anunciar o nome do Senhor. Oremos. Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai em Jesus e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Santa Paulina intercede por nós, junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Por intercessão de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e muita luz para o seu coração. Até amanhã.